Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Primitivo Cast. Hoje é dia 18/12/2023 e hoje nós temos um convidado super especial aqui, o Nilson, Toninho do Chapeuzinho. E vamos falar um oi aí com os irmãos Quevedo. Muito bem-vindo, Nilson. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, damas e cavalheiros. Aqui sou eu, com vos, Nilson Campos, carioca, safado. Tô aí Só pra por ser, falar umas besteiras aí com o pessoal. só por ser Nilson, carioca a gente já sabe, né? Boa noite, Nilson. Muito obrigado, cara, por disponibilizar o tempo pra gente. A gente sabe como você é famoso nos teclados, né? Mas não vou dar spoiler. Obrigado de verdade pela presença. E vamos lá, vamos em frente, vai, Vitão, manda bala. Perfeito. Seu Nilson, Felipe, irmão, novamente aí é super prazeroso estar aqui com vocês aí, Nilson. Legal pra caramba, mano, trazer você aqui que o pessoal não conhece, é muito doido isso, porque a gente conhece o Nilson, rapaziada, a gente sabe quanto que ele é divertido e engraçado. A gente vai começar a bater papo aqui, vocês vão conhecer um pouquinho também. Nilson, o palco é seu, cara. Toca o baile aí, se apresente, por favor. Conte aí a sua idade, por favor, e bora lá. eu sou Nilson, 39 anos. Tá certo. Chega nos 40 aí, né? Torcendo aí pra medicina avançar e não tomar dedado. Faz parte. Bom, basicamente, eu sou um apaixonado por tecnologia, né, e música no geral, né. Eu gosto muito dessas 2 coisas, como um bom nerd curioso, né, a gente manja um pouquinho de tudo, né, astronomia, vai estudando isso, aquilo, a gente vai virando esses loucos aí, né, na parte da música. Tecladista e pianista por nascimento, né, pode falar assim, comecei a tocar desde os 7. Há pouco tempo eu comecei a cantar também, né, aprender pelo menos. E com o tempo eu já vinha já de montagem e manutenção, passei por desenvolvimento, tratativa de dados, engenheiro de dados, engenheiro de software, a gente vai brincando aí nessas áreas, né. A gente vai aprendendo um pouco de tudo. Nas horas vagas a gente vai lendo livro, né, que eu gosto bastante de fantasia, né, mangá no geral, ou atualmente manhwa, que eu também tenho lido bastante, até interessante, algumas histórias, e basicamente isso, né. Vamos fazer um direcionamento aqui, né? Falando do primitivo do Nilson. Onde que você nasceu, Nilson? Você vem da onde? Como que surgiu o Nilson? Fala um pouco de você. Se quiser falar da sua família, fica à vontade. Mas onde que você nasceu? Como é que iniciou aí a vida do Nilson? Onde é a sua caverna? Oficialmente, eu nasci no hospital na Tijuca, às 9 horas da manhã da data de meu nascimento. Também não precisa ir para tão longe, assim, tá? Mas Não, você é, tranquilo, né. Primórdios. você é fluminense, então. Não, não, eu sou carioca. É, não, nasceu na Tijuca. Não, flamenguista, brincando. Eu sou flamenguista. Eu sou flamenguista, sempre nasci e morei em Abolição, que é próximo ao estádio do Newton dos Santos, né, lá Mais conhecido como no Rio. Botafogo. Estádio do Botafogo, exatamente. E eu morei lá até praticamente sair do Rio, né, saí de lá com 26 anos, mas eu vou falar um pouquinho mais lá para trás, né. Bom, pô, tenho um irmão mais velho, né, Uhum. sou de família de pais velhos, né, então por isso eu sou velho também, de alma, né, natureza e alma é velho, né. Como que é? Seus pais já eram velhos quando teve vocês, é isso? Sim, sim. Sim, minha irmã Ah, é 10 anos mais velha que eu, né. você é tipo, você é o caçula e nasceu muito tempo depois, é isso? É pior, eu sou o temporão da família do meu pai e da minha mãe. Você o O quê? temporão porque todos os meus temporão, É isso que eu ia porque perguntar, o que é O temporão? que é o porão é quando você é a parte mais distante da família em idade, né. Eu tenho primos de 70 anos, 60, né, e você acaba se distanciando bastante, tanto é que eu tenho primos que têm filha com a minha idade. entendi. Caramba. Entendeu? Então é bem distante, né. Acontece, né, antigamente as famílias eram grandes, né. Uma curiosidade aí para vocês entenderem como é que é temporão, meu avô ele era bombeiro militar, né, que ele era tocava trompete, instrumentos gerais. Ele era músico, então a gente já sabe de onde vem a linhagem musical aí, ó. Nasceu em 1891, eu não conheci nenhum avô e nenhuma avó, né.
Mas sim, Nossa. a raiz Entendi. da música na família tá bem forte, né. Meu pai sempre assim, sempre foi meu amigo pra vida, né. Meu pai, ele me direcionava nisso tudo, né. Eu sempre escutei muita música clássica na casa dele, Frank Sinatra, eh deixa eu pensar aqui em outras coisas, Paul Anka, isso aí tudo, Roy Orbison. Década de 40, 50, 60 ali. Tudo isso é graças a ele, né, ele sempre gostou muito, sempre foi apaixonado por música, né, embora nunca tocou, né, mas ele tinha um ouvido sensacional. Vou até entrar nesse detalhe, mas a gente entra depois com mais calma. Teve uma época que foi logo quando o Mamonas Assassinas surgiu, eu sempre eu tinha o quê? Uns 10, 11 anos, meu pai virou e falou: "Pô, a banda é interessante". E olha que ele não gostava de rock, assim, no geral, mas ele falava: "Os Uhum. caras têm um ouvido bom", ele sempre teve um ouvido bom pra escutar isso. Meu pai era surdo igual a mim, né, isso aí que é mais Então, engraçado tinha, ainda, né. tinha um ouvido bom, não ouvia nada. Tinha um ouvido bom, mas não ouvia nada. Mas é bem isso, né. Pra quem Talvez não vê, né? Pra quem não tá vendo, o Nilson, ele é uma pessoa que tem um déficit na audição, né? Eu sei porque eu posso falar porque o Nilson é meu amigo aí de muito tempo. porque E, ela falava pra mim: "Porra, tá e, surdo, se- e caralho, se- me e sempre quando eu conheci ele, né? Eu falava as coisas pra ele, eu falo meio rápido. E ele sempre perguntava: o quê? Hã? Hã? Fala de novo. Eu, pô, não presta atenção no que eu falo? Olha pra mim enquanto eu tô falando. E é interessante, né? Que sempre que a gente tava conversando ali naquela época, você olhava, você olha pra pessoa, né? Deu a boca, e parecia que você tava enamorado. sim, Então quando eu é vejo engraçado". você, quando eu vejo você conversando com alguém assim, eu falo, ó, o Nilson tá paquerando a pessoa. Pior que é, né. Porque escuta muito bem. O surdo não percebe, ele lê lábios, né, isso é mu eu lembro aí da época que foi logo quando começou a pandemia, né, e eu fui descobrir que eu estava muito surdo por causa disso, né, que era muita gente com máscara, eu não entendia nada das pessoas, não é possível. E claro que o fato de você ficar preso dentro de casa, né, por mais que eu saísse para dar uma caminhada ou outra, né, Uhum. você parece que você perde ainda mais audição, você está muito preso dentro de casa, então você perde essa capacidade de entender os sons. Então foi ali que eu vi a necessidade realmente de usar um aparelho auditivo. Ali eu vi que era realmente necessário. Caramba, então foi recente. A surdez eu já tenho desde os 26, 25, né. Mas Eu você descobri descobriu só na pandemia? não, não, não. Ah, tá. Quando eu trabalhei como atendente de telemarketing passivo, né, que é o famoso atendente técnico, eu descobri que eu já tinha um grau de perda auditiva, né, acho que eu devia ter uns Uhum. 24, entre 26 anos, né. É que era obrigado a fazer aquele exame, né? O Eita, o exame, o barulhinho, né? exame. Exame auditivo. Sim, aí ali eu percebi que eu tinha uma perda, né, mas eu não percebi que a perda conforme os anos, né, foi piorando cada vez mais. Você não E percebe, né. e você passou na vaga mesmo, surdo? Passei porque É que ele até ele era muito bom tecnicamente, né? exatamente. Você precisava mais de uma pessoa técnica que um atendente, né. Para quem não Uhum. conhece, atendente técnico, ele vai ter um conhecimento de eletrônica, né, entre outras coisas, até porque subir imposto do jeito que eu sou desastrado, eu ia cair mesmo, então Imaginou. Já eu não ia precisar de subir no poste. É verdade. Faltou a bateria. Então, e voltando um pouco aí à questão de infância, adolescência, o que eu me lembro é que desde os 3 anos de idade também, graças ao meu irmão, né, o Albert, eu também escutava música muito cedo, e isso é muito bizarro. Eu tenho memórias de 3, 4 anos de idade. Por exemplo, eu gostava muito de Ultraje a Rigor, gosta adoro, amo de paixão até hoje RPM, principalmente o disco Rádio Pirata ao Vivo. Isso é graças ao meu irmão. E eu não sei por que caralhos d'água eu virei tecladista, mas eu posso falar assim, o som sempre me interessou, né. Eu sempre gostei de um som mais sintetizado, de cravo. Tem muita gente que vai falar: "Ah, piano, piano". Não, eu sempre gostei desse som um pouco mais tenebroso. Eu sempre gostei mais dessa parte, né. Acho que até por causa da guitarra mesmo, né. Se você for olhar de forma de instrumentos, os 2 instrumentos são muito próximos. Tanto o cravo, tanto a guitarra são 2 paletas tocando na corda, então acaba que fica muito próximo ali, um som parecido, né.
E eu lembro dessas memórias, né? Sempre gostei muito, assim, de escutar música no geral, né? Tanto é que eu aprendi primeiro sozinho, tá? Com a revista Teclados e Cores, eu nem me lembro mais qual era o nome da revista. Você colava um monte de adesivinho no teclado, era muito engraçado. E eu fui Legal. fazer aula, né? Fui fazer aula. E, bom, a adolescência, basicamente, eu decidindo o que que ia fazer da vida, né? Eu queria trabalhar com tecnologia, aí eu decidi fazer eletrônica, que confesso que não foi uma muito boa ideia, mas foi um caminho. Foi um caminho e, por incrível que pareça, eu comecei a levar a música um pouco ali, um pouco mais a sério. Tanto é que o meu primeiro estágio de eletrônica, eu estava fazendo estágio e estava tocando à noite. E eu já tinha banda de pop rock com empresário. Caramba, Isso pra mim era bizarro. desculpa até interromper, Nilson. Cara, eletrônica é complicado, né? Você entender ali toda aquela questão dos componentes, né? Você fazer, né? Caramba, cara, que legal. Ó, não sabia. Muito Essa legal, cara. parte mais prática é mais fácil. A parte de você Uhum, banhar o circuito com pergamanato de sódio, esse material para você fazer a placa, desenhar. uhum. Só que a parte de análise de circuito, pelo amor de Deus, fora desenho técnico, acho que a minha arte foi toda para música, sabe? Porque desenho não é o meu forte. Desenho. É complexo, né? Eu entendo muito pouco, mas pelo que eu vejo o pessoal assim, né, mexendo, eu falo, cara, é um negócio muito complexo. Que le... Existe nessa parte de circuito, de mecânica, existe algum tipo de lógica, de alguma Sim, lógica que você segue para poder ter esse circuito? Porque eu sei que sim. na parte técnica de programação você é bom por causa da parte lógica. E no teclado também, né? Quando você lê partitura ou lê qualquer Sim. tablatura ou coisa do gênero, também tem a lógica ali que você segue para seguir. Então, como que é essa Agora é a parte de circuito aí? Agora é a parte que a gente começa a se auto-zoar, né? Por exemplo, Uhum. eletrônico, eu descobri a primeira vez que eu era um pouco daltônico, vamos falar assim. Aí a gente Não, falou, o cara é pô, surdo, é daltônico, o que mais? aí a gente Caramba, falou que o homem é careca. comum. Careca, pô, não fala mal dos careca, não. Falou, falou que o homem é comum ser daltônico, porque aprender a medir o resistor. E o resistor tem um negócio chamado tabela de cores. E a tabela Uhum. de cores é assim, se a memória não tiver, era preta igual a 0, marrom igual a 1, a 3, verde igual a 4, por aí vai, né? E eu trocava o marrom com vermelho. Ia dar um bom É, tempo de eletrônica. Sim, mas é interessante, eu posso falar que tudo que eu aplico hoje em desenvolvimento e dados tem um fundamento matemático que é necessário para essas áreas técnicas, e principalmente teoria de conjuntos, né? E você tem que conhecer muito a fundo lógica. O que que é um AND, não E, o que que é um NAND, não E, o que que é um OR, o que que é um XOR, que é o exclusivo. E você aprende isso no curso, e é muito interessante. Essa parte foi muito legal. Fora você construir gimmers para destruir a parte elétrica da sua casa, né? Tem esses negócios também. Não gosto de nada muito na, não. na- você ainda lembra sobre a teoria de conjunto, o fundamento dela? Que é Então, baseada em matriz, né? isso, exatamente. Eu não lembro tudo à risca, tá? Mas o que eu uso hoje, praticamente, quando você vai falar de sistemas e de dados, é basicamente você entender o que que é uma correlação de dados. Não tem como você fugir de conjuntos. Você tem que entender o Sim. que que é uma coordenada, o que que é uma combinação, né? Eu, por exemplo, mapa de Carnot, eu não lembro mais não. Isso daí já fugiu da minha cabeça, né? Avançado já. Já é avançado demais, mas eu já usei muito, né? Principalmente complexidade, entender a complexidade de uma lógica, né? Uhum. Tem muita coisa que é pegadinha, né? E Legal. aí vocês estavam falando também de eletrônica, né? E na eletrônica eu também acabei fazendo um curso de música na escola técnica que eu tinha, né? Que era uma FATEC lá no Rio, bem parecido com a ETEC em São Paulo, né? E lá tinha cursos de tudo, né? Eu praticamente saía de casa 5 horas da manhã, voltar 11 horas da noite, porque educação física era tarde, você tinha as aulas técnicas, não vou negar, a gente jogava um pouquinho de Magic no Bosque, né? Jogava xadrez, eu fazia o curso de música ainda, né? Ficava batendo papo, então
Vamos falar assim, tem uma coisa boa da área técnica, que é uma coisa que eu não me arrependo, que ali você já começa a entender o que é o trabalho de fato. Que é você ficar mais tempo longe de casa, você aprender a lidar com vários assuntos de N formas. A escola técnica, em relação ao ensino médio, vamos dizer assim, o mais tradicional, é muito diferente porque você não vai acostumar. Ah, o professor hoje é esse. Não, essa daqui você pode marcar no outro período, aquela já começa. Então isso foi Uhum. muito interessante para mim na época. Tem seus lados ruins? Tem. Eu tive muito déficit para aprender história, geografia, até própria física, física mais voltada para física aplicada, né? Então eu tive que fazer um cursinho ali para vestibular, né? Para, Uhum. vamos dizer assim, enaltecer um pouco o meu ego também de ser curioso e querer É aprender um pouco enriquecer. tudo. Para enriquecer sua informação aí. Exatamente. Exatamente. Quando. Ai, ai. Você tá falando aí, parte técnica, eletrônica, tudo mais, mas você sempre volta para música. Você chegou a se Sim. profissionalizar musicalmente, assim, ou se considerar um músico de ou- Falou que ou- tinha banda. Olha, eu considero assim, eu sou um músico amador bem aplicado. Bem aplicado, que eu quero dizer assim, eu sempre fui muito estudioso, sempre fui muito de entender as maiores tipo Tom tecnologias. Jobim, assim, um músico amador aplicado? Hã? Tipo Tom Jobim. Sim. Tom Jobim era um músico amador aplicado. É, pois é, pois é. Mais ou menos por aí, eu sempre gostei muito dessa parte. E porque também, de certa forma, a música também é técnica. E Uhum. ela acaba me atraindo em causa disso. E enquanto as pessoas, por exemplo, se retém na mediunidade dela, espiritualidade, a coisa mais espiritual religiosa dela, eu sou assim com música. A música, ela me mostra muitas coisas às vezes, muitos sentimentos que às vezes a gente não demonstra pra gente mesmo. E isso é muito legal. Você misturar a parte técnica com a parte sentimental do cara. Eu posso falar que até aprendi a ser um pouco teatral por causa da música. Porque, por exemplo, vai um outro plot twist. Quando eu saí do ensino médio, como eu falei, eu estava numa banda de pop rock, eu fui fazer a escola de música Vila Lobos no Rio, que ela não Mais é um clássico. conservatório, mas ela já tem um nível bem avançado, né, para um músico. E ali eu lidei com muitos atores. Então você aprende a ter esse lado mais teatral. No palco, Legal. eu sei que é termo errado, mas você vê que solta franga às vezes, né? Mas é parte, né? Porque você ali está demonstrando o que você quer passar para os outros, né? Eu acho isso Sim. muito legal. Você falou que você tinha uma banda de Pop rock. Então, eu comecei, na Blink-182? verdade. Não, isso mesmo, pop rock. Eu comecei em casa de banda de garagem, que meus pais estavam doidos pra expulsar o pessoal, que era uma merda do caralho. Só que o pessoal viu que eu tocava bem, né? E eu fui convidado até por um baixista da banda que eu não vou enganar, ele tocava mal pra caramba, Marcelo Bandeira, mas era gente boa. Que ele falava, não tenho baixo, eu tenho um pau com corda. Ele falava isso, né? E ele me chamou para essa banda de pop rock, que já eram caras mais velhos, né, mais experientes, e já tinha experiência de heavy metal, e eu gostava de tocar um rock muito na vibe, como é que eu vou dizer assim, U2, eu sempre gostei muito de Tears for Fears, essa vibe mais ambiental, Depeche Mode, e uma vibe mais pesada, A né. gente fala, Rammstein. a gente chama hoje de classic rock. Uhum. Isso, e para o eletrônico também, sabe, que era Uhum. Rammstein, Sim. Stage, aquela coisa assim. E eu fui chamado nessa banda. É até engraçado porque eles eram uma banda cover de Roberto Carlos. Tinha um cara que era igualzinho o Roberto Carlos. E eles resolveram tocar pop rock. Eles adoravam RPM. Pô, RPM, eu adoro RPM. E o Uhum. baixista era o vocalista, aí entra eu como tecladista. A gente tocava Lobão, era o Traje a Rigor, Mamonas Assassinas. Isso era 2002, tá? Tocava um pouco de Paralamas, tocava um pouco de Guns N' Roses de vez em quando. Quando eu tava meio bêbado, a gente tocava Iron Maiden lá em alguns lugares, que aí eu cantava. Então tinha muito disso, né? De todas Boa. essas bandas aí, é, qual a música que mais te marcou? Nossa, difícil. Uma música só, uma música. Eu vou falar uma, mas não é rock, tá? É uma Uhum. música que me marca desde os 5 anos de idade, que se chama Don't Let the Sun Go Down ou
É uma música do Elton John, junto com o George Michael. É uma música que me marca muito, é uma Puxa, música que ficou pra puxa o vida. refrão aí, só um pedacinho do refrão. Don't let the sun go down on me, 'cause a girl myself is always on someone else I see. I just allow a fragment of your life. Boa, boa, boa. Muito bom. Essa música é linda. É linda. A letra também Top. é linda, né. A letra fala sobre o cara se entregar, né, não, se entregar pra vida, né, e Uhum. viver determinadas situações. Letra linda pra Afinado, hein? tentando, tô meio ruinzinho da sinusite. Meu ouvido tá ruim, mas tá agradável de ouvir. Bom. E, Legal. e dessa época aí que você saiu lá do ensino médio, como é que foi a sua trajetória? Onde você tá hoje? O que você faz hoje? O que você Casou, seguiu? tem filhos. Você seguiu a carreira de música? O que você fez da vida aí depois, lado Aí técnico? foi quando começou a entrar o pandemônio na minha vida, né, vamos falar assim. Porque resolvi fazer uma área pra mim, até então dela, né. Tentei sim entrar pra UFRJ na escola de música, mas acabou que no meio do caminho desisti. E eu trabalhei sim como músico, às vezes na noite, às vezes com banda de baile, às vezes tocava de brincadeira, uma banda de power metal no Rio lá, Mas você só trabalhou de músico na noite? trabalhei. Mas só de músico? Para! Brincadeira, brincadeira. Esse eu não posso Hum, contar. Segue o jogo. Então, e eu fazia umas montagens de manutenção de micro, fui estudando, né. E assim, uma coisa que eu dei muito mole, criançada, escutem isso, nunca deixem de fazer estágio. Eu fui deixar para fazer estágio no último período, foi a coisa que me matou profissionalmente. Eu gostava muito da área, mas eu demorei muito para procurar um estágio, não tinha aquela noção que estágio já poderia fazer no início. E eu vou pular, mas falando assim, eu fui começar a trabalhar de novo com TI só em me formei em 2006, começar a trabalhar com TI de novo em 2011, 2012. Caramba. E então foi muito trash pra mim, né. Fora que nessa época, assim, o meu pai, ele teve um problema de demência, né, que foi um problema que vai agravando as pessoas, né, não sei, não é por questão de idade, tá, porque ele morreu muito novo, mas por questão de vários derrames cerebrais que ele teve e tal. Então complicou um pouquinho, né. Por exemplo, fiquei um pouquinho em casa para ajudar também, acabou que teve uma época que eu só trabalhava por fora mesmo, né. Tentei pegar uns trampos, mas era um pouquinho complicado, cabeça, acho que nessa época eu tinha o quê? 23 anos, a cabeça tá a mil, né, você não A sabe mil. nem o que vai fazer da vida. E o que eu posso falar assim é, vamos lá, vamos tentar resumir. Acabou que eu tive que colocar uma coisa na cabeça, eu vou ter que fazer por mim, que senão ninguém vai fazer. Isso é uma coisa que você tem que aprender a duras rédeas, né. Uhum. Na dor. E, bom, eh, nessa época eu namorava, né, praticamente estava noivo, e lá para 2012, depois de vários trampos entre um e outro errado, né, entre umas coisas que deram errado, a gente conversou, tinha uns amigos em Presidente Prudente, fui morar em Presidente Prudente, Presidente Bernardes, fui lá tentar a vida, fazer site em PHP, fazer não sei o Fica em que qual lá. estado, Presidente Prudente? São Paulo mesmo, Fica no estado de São Paulo. São Paulo. isso, ele fica entre Bataguaçu, que é para Campo Grande, né, É e longe. Paraná. É É longe. longe pra dedéu. Foram isso eu sei porque, são coisas que marcam a gente, então a gente lembra. Para um carioca quase nunca saiu do Rio, eu só tinha ido pra Juiz de Fora visitar a mãe, né, tal. Eu viajei 18 a 21 horas de ônibus, entre Rio de O, Janeiro até Presidente Bernardes. o, eu não sei, você falou sua mãe Juiz de Fora, ela é de mim? A família dela é. A família dela Ah, ela é carioca. legal. Mas a família dela toda é de Minas, né, é toda de lá. É os carioca de Minas, né. Juiz de Fora tem muitos carioca também. É mais carioca do que mineiro quem nasce em Juiz de Fora. É verdade. Verdade. E assim, foi uma experiência muito importante sair, né, agradeço até hoje, esses meus amigos que me ajudaram, né, que é tanto o André e o Daniel, a gente se conheceu jogando World of Warcraft online. E olha que eu Eita, nem jogo nós. direito, olha que eu nem jogo Eita. direito. Esses Era caras foram lá, carregado. me aceitaram lá, pô, foi uma experiência muito legal, sei que não deu certo, né, mas
é aquela coisa que a gente fala. Nem tudo na vida é o pedestal. Às vezes é o trampolim. Tá pronto para você pular ali e pular para depois. E foi o que aconteceu. Daí esse outro irmão, que é o Daniel, que ele já morava em São Paulo, ele nem sabia, né? Isso é que eu posso abrir aqui, que já passou muito tempo, então não tem problema. Eu com 600 conto no bolso, sem porra nenhuma na vida, cara, agora vai dar ou não vai? Eu vou para São Paulo e se der errado, vou virar mendigo. Dane-se. Com esse pensamento mesmo. Com Cara, é Caramba. coragem. com esse pensamento. Eu não sei se é coragem, sabe? Tem muita gente que fala isso. Eu falo que Ousadia. Loucura. Desespero. você não tem outra alternativa, né? Acho que é como funciona o mindset teu, né? É como você foca no objetivo. Você entende, cara, ou é isso ou não vai rolar. Não tem e se voltar para trás? Se voltar para trás, tá ferrado. E é um fato, né? Tem muita gente que é assim. Então, quando eu vim para cá, eu já estava com várias entrevistas, esse irmão ofereceu a casa dele para ficar um tempo, né? Até a história ela, não, mora aí um mês, que era uma república, né? Mora aí um mês e se der errado, depois a gente vê, nem precisa pagar esse primeiro mês, mas mal ele sabia que eu estava correndo atrás de tudo. Lembro que foi assim, segunda-feira fiz a entrevista, terça-feira fiz outra, quarta-feira foi uma folga, quinta-feira fui contratado. Ô, benção. Fiquei 4 dias em Glória. São Paulo até ser contratado. Com 600 Que reais. bom, hein? Benção. E foi a primeira vez que eu ganhei um salário que era digno Ok. pra área. Que eu falo assim, né? Porque eu tava acostumado com o salário mínimo. Na época Eu sempre era. ganhei salário mínimo. Na época era o quê? R$ 300? Isso é Era. complicado. E assim, graças a Deus deu certo, né? Aquela coisa que a gente fala também, um vanessa de Deus aí no meio, não é só ativo, não tem, né? Concordo. Desculpa aí pros ateus, mas nem porque eu sou religioso, é porque eu falo que tem coisas que você não explica. Não dá pra falar que é coincidência, porque são determinadas etapas da vida, né? Que até eu vou continuar nisso, né? Que acontece e você vê que tinha que acontecer. E por quê? Quando eu entrei nessa empresa, um mês depois o meu pai faleceu no Rio. E, tipo, é uma coisa que ficou marcada no meu coração, porque eu meio que queria falar pro meu pai, né? Meu amigão, porra, pai, finalmente consegui. E isso foi. Matou um pouco, né? Matou um pouco. Mas faz parte. Eu sei que ele ficaria feliz. Isso que importa. Ah, ele sabe, ele sabe. Ele sabe. Nem sombra de dúvidas, ele sabe. Tem orgulho pra caramba, pô. É doido. É porque, assim, eu também não posso. Não tem como falar. Sabe muito bem. Perde o que você ganha. E eu entendo que esse ganho era necessário. É fácil você racionalizar. Mas é difícil você colocar no papel e falar, vou fazer. E aí que é o Uhum. ponto que eu falo do milagres acontecem e você tem que ter um objetivo forte em mente. Se você não tiver objetivo, Nada nada vai pra acontece. frente. Nada vai pra frente, Exatamente. né? Mas eu não vou falar só sobre coisa triste, não. Não, me conta aí, você falou que você quase casou, que você. E De papel casei. passado? Igreja? Não foi de papel. Cartório? Foi amigado, né? Ah, amigado. Amigado. Eu trouxe ela pra cá, né? Ela estudou bastante. Cérebro de ferro também, né? E conseguiu. Caramba. Tá trabalhando até hoje, acredito, né? Deixou essa mulher embora, Nilson? Que isso, cara? Então. Confesso que 2018 pra frente não foi uma época muito boa pra mim, né? Foi um vendaval de emoções. Cuidado, E ela pode escutar esse infelizmente, podcast, com certeza, hein? ela mesma sabe disso. Eu não tenho, vamos dizer, uma relação de briga. Tanto é que o divórcio foi, vamos falar assim, de um certo ponto amigável. A gente conversou, claro que foi muito triste, mas a gente entendeu que não rolava mais, né? E o que que eu posso falar assim? Coincidentemente ou não, eu me separei 2 semanas antes de acontecer a pandemia. Caraca. Imagina o arrependimento que bateu em você nesse momento, né? Agora eu dei resumo, agora a gente tem que destrinchar. Uhum. A gente tem que. Como diria o Jack Stripador, tem que ir por partes. Eu vou até pular a parte da Índia que eu não quero falar parte. Não, tem que falar, pô. Tem que falar da Índia, tá bom. Só um pouquinho, só uma pincelada só pra falar que você. É porque quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu tive oportunidade não, né? É mais certo dizer assim, bom, alguém tem que ir pra Índia. Ninguém tá querendo ir. Vê, você já tem cara de indiano. Eu ia falar, você já tem a boca marrom.
Tinha cara de indiano. Quem foi o último a entrar na empresa mesmo? Ah, você. Por livre e espontânea pressão. E outro motivo, eu não sei o que acontece comigo. Destruir, né? É o mais certo de ser. E eu fui convidado para O Nilson é um ótimo ir pra mentor, tá, Índia no gente? lançamento. É. Eu Ele... tive essa oportunidade de ir. E assim, foi a experiência mais louca que eu já tive na vida. Em todos os sentidos. Mais louca que vocês Em que, imaginam. em que cidade você Primeira foi vez no pra Índia? avião? Primeira vez no avião também? Não foi a primeira vez de avião, mas de avião. Você foi pra Índia, mas qual cidade você foi? Então, aí essa parte é legal contar. Porque vamos voltar à questão dos milagres? Já que você Aham. Bora. tá falando. Peguei o avião, a mulher pensando que era indiana. Oh, sir, do you speak in English? Não, eu sou brasileiro. Ah, beleza, tá bom. Ele fala, ele A é cara do indiano. nega. Bom, aí eu fui nesse avião, conheci, olha a loucura, eu conheci um monge budista brasileiro, que era japonês, claro, mas ele morava aqui, né? E ele tava Uhum. voltando pro Japão para revisitar a família dele. E ele me contando tudo sobre a cultura japonesa. Eu não contei essa parte, mas eu estudei japonês. Tá? Eu gosto, Meu. como eu falei, eu sou muito curioso. Eu fiz aí uns 2 anos de Kumon. Um estudioso. É, acho que é mais curioso, né? É curioso, quem é curioso é estudioso. Pois é. Verdade. Aí eu tava conversando com ele, pô, legal, aprendi a escrever kanji e tal, fala um pouco mal, ele foi me explicando. E ele me falando como é que era a vida aqui no Brasil, que ele veio porque quase não tinha gente que lidava com garimpo no geral, né? Agricultura. Falou que era uma experiência legal, ganhava muita grana aqui. E ele foi me falando tudo. Aí a gente passando por cima do deserto Saara. Ele estava na janela, ele deixou eu tirar foto lá da janela para ver o Que deserto legal. Saara, ver como é, aquelas coisas todas. Nossa, que louco, tô viajando no avião, 10 mil metros de altura. Essa porra tá fudida. Mas era um cara super tranquilo, me deixou calmo, sabe? Eu gostei muito disso. E chegando lá, eu fui para Dubai para fazer a escala. Uhum. Aí fui conhecer Dubai ali um pouquinho, né? Dar uma volta tal, porque era muito rápido, né? Uma ponte de, se eu não me engano, era 6 horas. E aí vem a primeira experiência louca, porque, galera, desculpa os indianos, mas indianos geralmente não tomam banho. Eles Não fedem sabia muito. disso. Não sabia. É, Também não sabia. eles. Essa cultura de tomar banho todo dia, às É vezes de brasileiro. manhã e à noite, Brasileiro, Caramba. beleza. europeu não costuma tomar banho todo dia, não. Mas como consegue, E né, velho? Eu tinha escutado do que europeu não gosta de banho, mas. Então, é que o europeu não gosta de banho, mas ele toma, né? É que no O ele asiático literalmente não toma. Não É. toma. Não tem chuveiro, tipo, a É, banheira é só privada ali. não é bem isso. causa disso, vamos falar que até o herói deles, né? O herói deles de guerra contra a Inglaterra, ele vestia uma roupa toda branca, porque ele vai ver muito indiano aí de branco. E ele Uhum. usava uma roupa branca encardida, né, para lutar contra os ingleses. Ele não tomava banho. Então meio que aquilo ali representa, vamos falar assim, a crença deles. Claro que não é todos. Estou falando Hum. assim, por cultura é normal eles não conhecerem banho. Até que condições da água da Índia. Condições da água da Índia, comprado do Rio Grande, que é jogado de tudo lá, né? Então você tem outras questões culturais aí. Mas tem um outro que não tem isso, não, tá? Uhum. Mas aí, por que eu falo isso? Eu fui pegar o avião indo pra Índia. Tô sentado lá no banquinho, aí tem o check de visto, né? Ok? Aham. E daqui a pouco eu vejo uma pessoa do meu lado, eu nem sabia o que que era, eu fui saber depois que era o moço. Ela puxa um negócio assim, um pino e taca no avião. Eu, caralho, fodeu, ataque terrorista. Caraca, como assim? Era tipo um perfume, era tipo um voar, só que ele é estilo granada. Ah, Você tira o pino e taca que assim, eu, caralho. isso? Nossa, eu nunca Senhor. vi isso na vida. Nem sabia que existia isso. Pois é, eu também não sabia, eles tacam no avião, né? Eu Fly Emirates, pô, tá do avião, nem preciso falar. Comida sensacional, conforto. Não é primeira classe nem nada, classe, vamos falar assim, Econômica. a classe dos pobres Convencional. mesmo, né? Convencional e muito bom. E eu fui pra Índia, fiquei em Maharashtra, Pune, né? E Mahash? fica Maharashtra, Pune. Ela, aonde que eu fiquei se chama Magarpat City, que é uma cidade tecnológica indiana. Lá você vai ter IBM, você vai ter É o Vale do Microsoft, Silício da Índia. Caramba. exatamente. Você vai ter a Tata, que é uma puta de uma empresa indiana, né? E eu fiquei lá 3 semanas. Fica mais ou menos aí umas
200 quilômetros de Mumbai, né? E de carro deu 6 horas, que também é outra experiência interessante, porque na Índia, embora eu seja carioca, eu vou te falar que a Índia ainda consegue ser mais quente. E quando eu peguei o carro, a empresa dá o carro, né, para ir até o hotel, para você não se perder, porque Índia é complicado, né, aquelas coisas. Uhum. Eles dão um motorista. E tava muito barulho, porque indiano não tem semáforo, né? É muita loucura, é buzina o tempo inteiro. E eu já tava passando mal de tanta buzina. O idiota aqui foi querer fechar a janela, mano. Pensa um calor com um fedor do caramba. Uma carniça dentro do carro. Eu não sei se eu vomitava, o que 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 acontecia. tristeza. E o pior é que o mal-estar Putz, vem fica. que derrota, cara. E eu fiquei lá 3 semanas, né? Quase morri na Índia. Tenho quase certeza que trocaram meu corpo e só colocaram em vida, né? Tenho quase certeza que Seu na ouvido bom primeira tá lá, semana. mano. É, Culturalmente é uma experiência fora de série, né? como eu tinha um problema de. Tava com um problema sério de gastrite, né? Na primeira semana, o meu lado esquerdo todo travou, ficou dormente. Provavelmente por causa da pimenta. Nossa. Aí essa parte é interessante contar porque é engraçado. Aí quando o cara subiu, né? Porque eu fiquei um dia sem sair do quarto, né? Eu não aguentava. Eu era muita dor. Quando eu tentava me mexer e tava tudo dormente. Aí ele, Eita. o que que houve? Eu não sei, acho que é pimenta que eu não tô acostumado. Ele, não, vou te dar uma bebidinha aqui que é conhecido. Ele me veio com uma bebida azul fluorescente. Brilhava aquela porra. É chá de Eu nem, cogumelo. Você tá brincando? Você mandou pra nem dentro? sei o que que é. Assim, o que que eu pensei? Pensa comigo, você vai para um médico na Índia, Não vai. você prefere morrer, correto? Então, eu Sim, preferi sim. morrer e beber o Isso. líquido lá colorido. Bebi o líquido colorido, ele é louco. Mas calma. O cara era conhecido. Sonho de doutor. Eu não sei, é atendente. Né? É garçom. Né? Você tomou que o garçom te deu. Cara, melhorei. Tô aqui. Tô aqui, rapaz. Amor. Esse Sobreviveu. não. Hã? Não Sobreviveu. entendi. Tô aqui. Fiz uma amizade muito bonita, né? Que é o Ashok. Que eu e minha irmã, a gente fala que é o nosso terceiro irmão, né? O Ashok, que ele é até torcedor do Manchester United, eu também gosto. E, pô, ele me levou pra casa dele, a esposa dele fez comida sem pimenta. Aprendi um pouquinho do Que Marathi, né, pra falar legal. com eles, que é a língua local. Ah, não, imita o indiano falando aí. Oh, I'm the tech support. I could talk to you if you wanna. Do you wanna some support? Can you ask the 991? Don't click here. Yes, yes. Ah, cabecinha. Cabecinha é engraçado. E, assim, acho que uma das coisas também que é importante falar, que eu não tinha prática de falar o inglês, né? Vamos falar assim, fora. Como eu falei, eu sou carioca Uhum. e imagina você indo para a Índia para aprender inglês indiano, cara, mas em 2 semanas, eu vou falar assim, eu já estava confortável, entendeu? Foi uma experiência muito legal. E uma coisa que também a gente aprende é que você não precisa falar a língua local. Por exemplo, tinha muito porque a Índia, como a maioria dos países asiáticos, né? Eles não têm uma língua própria comum. A gente tem que pensar nisso. Lá o hindu não é a língua comum. É uma língua comum da população em geral, para falar hino, certos filmes, mas tem a língua local. E eu me comunicava com os caras sem saber nada. Sabe aquela coisa do gesto? Você fala, Uhum. o cara. São os dialetos, né? Os dialetos regionais. É igual a gente tem o mineirês, tem o carioca. São vários portugueses, várias línguas portuguesas. Que a gente ainda se entende, eles não se entendem mesmo. Não tem Caramba. proximidade. E você ir para um outro país, eu tinha demais. Eu falo assim, os caras são muito braços abertos, aquela coisa de receber, entender a cultura deles, que foge completamente ao nosso âmago, né? Como é que a gente vive. Lá o Uhum. mendigo não é o cara que vai pedir dinheiro. O mendigo lá, ele entende que aquela vida. Então é um cenário bem diferente, né? Falo que isso abre muitos olhos pra gente. A cultura dos Abre caras, muitos né? olhos. A cultura dos caras mostra isso, né? É Uhum. o cara ser um morador de rua é um estilo de vida. Uhum. Não é Uma necessidade. uma necessidade. Então, ouvindo aí, mendigos do Brasil. Ó, aprende. Mas é o que a gente fala, é porque no Brasil você pede mendigo. Como eu É. Tem o morei cara que muito fala ali porque pela quer. Sé,
liberdade, você tem dois cenários de mendigo. Você tem Uhum. o cara que ele se perdeu ele simplesmente, não vou falar que enlouqueceu, mas Teve ele algum quer ter surto. ele quer ter aquela vida para ele pagar a dívida dele com a vida, entendeu? Ele desistiu, ele não quer ter nada para ele viver ali. Ele entende que aquilo ali é a vida dele. Tem esse tipo de Uhum. mendigo. Tem o segundo mendigo que realmente, às vezes, ele é necessitado, né? Que às vezes a pessoa tá passando por algum problema, né? Não consegue Tá tudo. ali, mas não se Você conforma. tem o terceiro que é o Noia, né? É o A Noia, aquele droga. que eu ficava andando com um cigarro na rua para ficar dando cigarro para não tomar porrada de bobeira na rua, né? Esse é o Noia. Então você tem esses três tipos de pessoas. É que a diferença na Índia é que a cultura da casta deles já é aquilo. Eles entendem que aquela é a vida deles. Ou seja, é você tentar entender que para ele aquilo não tá ruim. É a vida dele, normal. Tá bom. É o E, dia a e é dia isso ali. que é bizarro. É difícil de pensar assim. E é isso que é bizarro. É isso que faz abrir a mente. Eu ficava olhando, não que tinha. Aí tem uma parte meio engraçada aí da volta da Índia, que eu vou resumir porque senão até eu vou ficar com raiva hoje, que a empresa dá um budget, né? Você voltar e você gastar, né? E eu tinha Aham. ainda tipo uns $2.000 de budget para gastar. Porra, legal, né? Vou O entrar rico. lá na Duty Free, comprar umas paradas pro chefe, que eu gostava muito dele, né? Gente boa pra caramba. Pessoal do trampo e tal. Porra, peguei uma mulher do meu lado, que ela se converteu ao islamismo, e outra que ela foi para a Índia para ensinar português. As duas não paravam de falar. O piloto aí deu um esporro na poltrona para falar para elas: parem de falar. Você Caralho. pensa que acaba por aí? Pensa 18 horas de viagem sem você conseguir dormir, porque as mulheres não. Meu Deus. Pensou? E você ficou quieto? Pensou? Você vai fazer o quê, Não, né? 18 horas, pessoa falando no seu ouvido sem Na parar. volta. Na volta, a mulher, ela pediu uma ajuda, essa que era islã, né? Elas falavam muita besteira também, falavam muita coisa. Tipo, elas pediram para ajuda com a mala, só que eu falei o seguinte, pô, só que eu vou passar na Duty Free. Eu te ajudo até ali. Ela pegou a minha mala e foi embora. Mentira. Você tá brincando. Ela te roubou. E quando eu falei, o segurança virou para mim, não, você não pode mais voltar. Depois que você passou daqui, eu peguei minha mala e taquei na parede. Ela tem um rombo na ponta até hoje. Segurança olhou pra minha cara. Era só pra desafogar, porque eu não tô mais aguentando. Tô doido pra matar. Eu já tava doido pra matar um. Tudo você não tem noção. Como é que foi a viagem? Foi um inferno. Nossa, Aí ele entendeu, até deu risada, né? E aí, esse meu amigo Daniel, que morava comigo, voltando a ele, que eu já tava morando na Vila certo. Leopoldina. Eu chego, ele esqueceu de pagar a conta de luz. Putz, chegou sem energia. Tinha perdido o chip do telefone. Sempre acontece numa viagem internacional isso, né? Sempre acontece. Eu fui saber isso, né? Eu também nem falei que eu perdi o voo de volta para que pagar ali 800, quase que fiquei desesperado. Mas não vou entrar muito Nossa. nesse detalhe, mas assim, no final, isso também é uma coisa engraçada. O fato de ter faltado luz foi uma coisa que me deixou leve, sabe? Aquela coisa do, é a última merda. Você fala, "Ah, cara, Não vai acontecer nada pior que isso. foda-se, já foi. E aconteceu isso, né? E, cara, Só tudo isso. assim, essa Só experiência foi tudo isso. sensacional, né? Aí voltando um pouquinho pra frente, né? Trabalhei em umas startups aí que me ferraram um pouco, né? Que eu, não falo assim, a gente vai decaindo, né? Por isso que às vezes é importante também a gente saber a nossa culpa, né? É, culpa por coisas externas, mas a gente tem que entender que às vezes é coisa nossa. Inclusive, foi numa dessas que eu conheci o Felipe, né? Esse louco aí, que quase ninguém sabe, eu tenho 68, Felipe deve ter um 2 em 1, né? 2 em 1 de altura? 2 em Dois, 1, né? dois. 2 em 1, 2 em 1. 2 em 1. A gente conheceu querendo se pegar na porrada. O Nilson é Nunca muito vi ninguém nervoso. sabe. Muito obrigado. Ele briga com tudo. Por tudo. E o mais engraçado é que ele tem o pensamento muito parecido com o meu. Quando os dois viram que a gente tava brigando pela mesma coisa e a gente ficou puto, a gente falou, cara, a gente tá certo. A gente começou a brigar com os chefes. A gente tinha uma situação ali onde a minha chefe queria algo. E a chefe do Nilson, que era de uma área de apoio nossa, né, queria a mesma coisa. Sim, O Nilson fazia parte de engenharia de dados qualidade. e eu, na época, trabalhava com ciência de dados e fazia modelagem estatística. Então, eu pegava o modelo estatístico e aplicava, criava ali um script SQL e falava, Tó, Nilson, tá aqui. Esse é o modelo.
E o Nilson ia lá e automatizava, fazia todo o roteiro ali de machine learning. Só que a área de negócio chegava para a gente e fazia os pedidos. Às vezes a gente teve que fazer alguns ajustes em alguns modelos. E a gente identificou ali que tinha algumas coisas que não fazia sentido. Né? Dividido por zero, por exemplo, né? Não existe divisão por zero. Outra coisa que era se 1 é igual a 2, tem que dar Multiplica por 3. dois. Não, tem que dar 3. Só que daí você fazia um if else enorme e no final inteiro. Né? A famosa gambiarra para chegar no É, resultado. Cálculo de 1000 caracteres para falar um count de 1, era isso. era mil caracteres para count 1. Essas coisas que a gente identificou, né? Esses problemas e levou. E a gente brigava, não, tem que ser assim, não, mas era assim. E eu e o Nilson, a gente discutia bater boca mesmo, assim, se alterar, falar alto. E o pessoal olhava assim e falava, esses dois aí vão se matar. Mas eu gostava do Nilson, ele sempre foi gente boa. Era mais do lado dele, ele não gostava muito de mim. Aí, Mas era um negócio que a gente brigava, mas é, não era uma briga pra pessoal. fazer o certo, né? Isso. A gente é muito. Um dos meus problemas é ser muito certinho. Não consigo fazer o errado. Pois é. Aí, quando a gente começa a identificar essas coisas, a gente falou, pô, então vamos levar pro nível superior, né, pra gerência e falar, é isso daqui que tá acontecendo, tá errado. Aí a gerência falou, não, mas tá errado, mas deixa assim mesmo. Tá certo. Aí foi onde a gente começou é assim então? Aí Tá foi onde a gente começou explicado. a não brigar entre a gente e começou Na verdade, a gente começou a empurrar uns negócios meio goela-abaixo, né? também, né? Foi a máquina de venda Tem, mensal, assim, tem que aceitar, né, algumas coisas. Mas a gente foi só Algumas coisas aceitando. aí. Muito em A breve vocês gente foram Paga mandados conta. embora, né? anda, mas empurrando, né? Acontece. Foi bem isso daí mesmo, Vitor. E, assim, no desespero dessa, né? Logo em seguida, o Felipe me chama para trabalhar numa outra empresa, ali o pau, numa empresa de startup. O Felipe me trouxe e eu falo assim, a vaga era muito boa. Eu falo que o nosso A vaga era muito boa. querido A área era muito boa. Os cara era parceiros muito eram bom. muito bons. O gestor era muito bom. Não, mas esse é o detalhe. Essa é a cereja do bolo. O Sérgio. Infelizmente, esse puto faleceu. Ele era muito escroto, mas ao mesmo Demais. tempo ele tinha exatamente o nosso pensamento. E eu falo assim, eu falo de coração. Ele funcionou para mim praticamente como se fosse o meu pai. Porque eu lembro que o meu pai brigava muito, o Sérgio era a mesma coisa. E era briga na ideia, que era mais engraçada ainda. Era, não, mas você é um cuzão, você tá errado. E era uma discussão muito legal, né? Cara, o Na Sérgio calorada. era de outro mundo, cara. Fazia discussões, tipo, no meio assim, das bancadas, né, de trabalho, tinha o jurídico, o financeiro, tudo ali com a gente, né, no galpão. Então, ali tinha o quê? Umas 100 pessoas ou mais? Não, ali, quando eu entrei já tinha 400. Acho que quando você entrou Não, tinha 200, ali onde a gente estava, naquela área que a gente ficava. 200 Umas pessoas. 200 Quando eu pessoas. entrei já era 200. Então tinha 200 pessoas ali no ambiente que a gente estava e a gente tinha um corredor só nosso, né? Próximo, mas quando o Sérgio sentava lá na mesa dele na ponta, ia todo mundo lá em volta e a gente discutindo, falando alto, pessoalmente, né? E era, pô, mas é isso, pô, cuzão, faz assim que vai dar certo. Não, faz assado. E quando deparar com aquilo? E o problema nem. E sempre era a gente tentando resolver o problema. Sim, sim. E o Sérgio era um cara que era assim. Além de tudo, ele era um cara que era músico também, era tecladista, adorava rock progressivo. Quando eu conversava com ele sobre Yes, Rush, Uriah Heep, Blind Guardian, era outro mundo. Stratovarius. Era outro mundo. O cara, ele astronomia, que a gente conversava muito. Cara, Ele tinha a mesma pegada da gente, né? Ele tinha uma idade, ele tinha o dobro da nossa idade, mas ele mas era o mesmo. tinha a mesma pegada. E muita gente não vai entender isso. Muita gente vai falar hoje. Não é porque o cara falou, vou falar diferente. Mas o Sérgio era muito agressivo e tal. Mas eu entendo ele. Hoje a gente vive num mundo bloqueado. As pessoas não querem escutar. Meio A não. gente tem esse problema. Então o Sérgio ele tinha essa fala alto mesmo. Mas tu vê que ele gostava. Se ele gostasse da pessoa, é que ele ia errar. Se ele não gostava, ele nem falava. Falava, chegava, não quero não falar coisa Sim pior. mesmo. Mas ele era assim mesmo. E assim, foi uma coisa muito boa, né? Mas infelizmente começou a desandar. Nessa época, é importante voltar um pouquinho a fita que
eu tinha entrado por uma banda cover de Stratovarius, que fala assim, né, que depois, entre elas só tem o André Matos, né, que é a fase, principalmente Xamã ali, André Matos só, mais de power metal. E eu era muito fã do James Johansson, tanto André Matos, né? O André Matos já tinha conhecido de alguns eventos passados, principalmente por causa de umas bandas de rádio tocar, e não tocou, e eu conheci ele ali na Casa do Limpo, gente boa pra caramba, cuzão pra caralho, mas gente boa pra caralho ao mesmo tempo, sabe? Igual a gente. E eu comecei a tocar com esse cover de Stratovarius, mas uma coisa assim, descontraída, sabe? Aquela coisa assim, pô, tocar, voltar a tocar, porque quando eu tava aqui em São Paulo eu já tinha parado de tocar há muito tempo. Aquela coisa do desenferrujar, né? Tanto é que eu lembro disso até hoje. Acho que nessa época eu tava já com o Felipe. Não, eu ainda não tava na Vivo, ainda não tinha conhecido o Felipe, mas eu tava fazendo alguns projetos pra Vivo. E eu lembro que o primeiro bate-pronto que vai, porque para quem não conhece, a Stratovarius é uma banda conhecida também como neoclássico, que é misturada a música clássica ao heavy metal, né? Até o nome vem de Stradivarius, que é o violino mais famoso, uma das guitarras. E primeiro ensaio que teve, eu saí com o dedo doendo e todo zoado, porque já fazia muito tempo que eu não tocava, baterista acelerando tudo. Mas enfim, numa dessas, que foi dando certo. A gente começou, vamos fazer um showzinho aqui, vamos. Fazer um showzinho ali. Quando eu vi, eu já tava fazendo 2 shows por mês. Pior do que isso, a gente ajudou, porque a banda já não tava mais tão conhecida assim, né? Que eu falo, nem conhecida no nome, mas conhecida assim, vou fazer show, ninguém divulga. E eu conversei com esse meu amigo Rick, que é o baixista da banda até hoje, né? Eu saí. A gente falou, pô, vamos pagar um endorser aí do Facebook para divulgar o show. E deu certo, tal, papapá, e a gente foi arranjando mais show. Cara, eu nunca pensei que ia acontecer isso. Eu conheci o Jan Johansson, eu tinha feito uma Quem é camisa. Johnson Hanson? Inge Malmsteen, atual Rainbow, ex-Dio, ele tocou em muitos lugares. E eu tinha feito uma camisa com o nome dele. E a gente encontrou ele no hotel. E Só o com o cara nome olhou pra minha dele? camisa, Só com o nome Jens dele? Johansson. Hã? Não, Só com o só nome dele. com. Não tinha uma foto dele? Não, tem a foto, né? Ah, tá. Tem a foto. E ele aponta assim pra camisa e fala, pô, sou eu na foto. O cara é muito gente boa, é muito engraçado, é louco igual a mim, mas é muito engraçado, cara. E a gente batendo mal papo, eu lembro assim do. E Mas assim, imagina. Espera, antes de você continuar, mas imagina a gente andando na rua. Vamos supor, tô na Paulista andando, de repente eu olho pra camiseta, a cara na camiseta do cara. Que loucura! Que loucura! Engraçado. que loucura. E assim, era uma época que já tava muito ruim pra mim, né? O Felipe já tinha saído, nem quero citar mesmo. Nem sítio. E eu já tava na merda. E eu fui conhecer o cara, casamento também. E ali, cara, foi meio que uma dose de adrenalina e endorfina, tudo junto, né? E o cara conversando comigo, eu lembro de ter falado, porra, eu toco teclado por causa de você. Aí ele vira pra mim, pô, meus pesos, desculpa. Cara, muito escroto. E assim, Meus pêsames. né? Desculpa. Desculpa Imagina só. Cara, é muito louco. Desculpa te fazer passar por isso. Mas o engraçado, eu vou comentar só esse troço aí, né? O engraçado é que a minha foto girou o Japão, Europa, e ele postou até de novo recentemente, eu com a camisa dele no hotel, eu falando, pô, aqui, ó, o cara foi com a camisa comigo na foto aqui, ó. É, Mudei o mundo com aquela foto. é o impacto. É o impacto. É. Ai, ai, ai. Aí, um pouco antes da pandemia, né, que eu falei, acabou com a empresa, também não deu muito certo. Na verdade, um pouco antes da pandemia, eu posso dizer que não só por causa de mim, mas os tempos já estavam incertos. Por exemplo, eu estava nessa empresa que era responsável por turismo, né, um dos maiores nomes, e você via que estava caindo muito a venda estava muito demais, por causa da Covid, né. E, cara, Isso foi em eu lembro dezembro que de a 19, pandemia né? Dezembro de dezembro 19, janeiro de 20. foi. Foi porque praticamente eu saí dessa empresa novembro, foi bem por aí, novembro. Foi um Porque, dos últimos porque assim. o pessoal fala, pandemia de 2020, 19. Ou Sim, seja, ela é ela, de ela, 12 de 19. novembro de ela, 19. ela iniciou em 19. No Brasil, foi decretado, né? Esperaram passar o Mas carnaval lá em na. janeiro já tinha. Mas enfim, né? Numa casa de festa, de casas de palco. Cara, que louco, né? E já tinha falecido também André Matos, né? Cara, eu vou falar que pra mim foi um morte, né? E claro que isso deixa a gente maluco.
Tanto não deixa bem que eu lembro que uma vez pra ir pra Polo Estilo, foi dentro de onde que eu fui perceber que ela. Uma coisa Eita. assim, ela tava Nossa. completamente fora de pesando, gordo. Gordo porque você tem 1,60 m, você é alto, você é esbelto. Muito gordo. Pra sua altura, você estava muito acima do peso. Vou dizer que eu tava virando já uma bola de prata. Não, E assim, eu lembro alguns cortes, né? Como que tu fez pra perder esse peso todo, Nilson? Porque eu sou de sua altura, cara. Eu fico imaginando que eu acho que não conseguiria tirar o peso. Olha, eu vou te falar que o meu Você peso fez. provavelmente por causa de estresse, tá? Tem isso Caramba. também, tá? Não dizer que não é. 6 quilômetros. Uhum. Ia andando. Eu Eu lembro que nessa época você ia andando. Eu voltava e ia a pé. Então não é exercício. O Uhum. estresse, assim, até alimenta a tua muda. A maneira que você digere, não é o que você faz, o que você Uhum. digere, né? Uhum. Por exemplo, vou até entrar que, cara, eu tava comendo doce pra caramba nessa época. Magrão. 65 quilos assim, eu tava palito. Palito. Então, acho que é muito da mente, né? Isso Tem foi em a parte 2021, né? Foi 2021. 2021. Aí esse meu amigo Daniel, coitado, eu lembro assim alguns cortes, né? Se ele não quer morar aqui comigo, não, tá? Eu, cara, olha só, fala com a sua esposa, quer manda divorciar dela, né? Eu também era amigo dela, falei, pô, não vou saindo pra sua casa, faz um valor aí, se todo. Por que que eu falo isso? Porque eu não tinha grana pra sair alugando apartamento. Minha ideia era ficar ali um pouquinho, dar 1 mês e meio, esperar passar o carnaval, né? Uhum. E alugar. Então os cortes foram assim. Viu o Felipe e o Cláudio um dia desse? Depois eu tomei um chopp com o Felipe antes do carnaval. Pô, Felipe, vou lá pro carnaval no Rio. Eu nunca porra nenhuma. Vou lá beber, ficar com meu irmão, bater uns papos. Acabou o carnaval, voltei pra São Paulo. Fecha tudo. Pandemia. Foi bem assim Eu mesmo. fui. Foi bem assim mesmo, né? Quinta-feira, a gente foi lá em Pinheiros tomar uma cerveja. Você, na Na segunda, quarta, eu tomei. Acho que na quarta eu fui tomar um chopp contigo. Na outra quinta, né, no caso. Ou foi na. Não, foi na não, sexta. foi na sexta. Na quarta a gente foi nessa casa. Na sexta eu fui contigo. Eu vou tomar um chopp contigo antes de ir pro Rio. Foi Não, lá, vou lá na tomar um chopp. Berrini. Foi? Isso, foi lá na Berrine. Eu vou tomar um chopp contigo, Foi depois eu mesmo. vou. Cara, Antes de sair pro Rio. Você tomou o chopp e foi pro Rio. Verdade. eu peguei Covid logo de cara, né? Nossa. 41 de febre. Aí o pessoal, não! Cara, Nossa, nessa ó, época a Covid era um. tem Era coisas. papo. Hã? Era Nessa papo época, pegar Covid no Covid, começo. você tava fudido, porque não tinha atendimento hospitalar, não tinha, né, cara? Você tava tudo lotado. Eu não vou entrar nesse detalhe, por isso que você tem que ser o seu próprio médico. Vamos falar. Mostrou Eu fiz a cloroquina minha. lá e seguiu. Eu mesmo fiz a minha própria medicação, fui atendido. Só que o cara me liberou com uma Novalgina, o cara. Meu Deus. Como eu falo, eu sou curioso e sou nerd. Cara, Uhum. eu sei tirar Alertar. um mal do seu. Alertar e tirar o mal, matar. Uhum. Antes que a temperatura aumenta. Não, mas ela pode chegar até 44, que mesmo assim, se ela não se manter, não vou lembrar bem, que eu li na época, ela não chega a te matar, mas você pode entrar em tipo uma Convulsão. Epilepsia, tem um colapso. É. Mas não chegou a esse nível, tá? Eu fiquei 41, 42 ali durante um dia, dois. Tava sozinho, Mas mano, ela nessa aí. época? Então, eu tava com esse casal e eu com medo de passar pra eles, eu dormia no chão, né? E eu deitei no chão e não saía mais. Ficava ali. Ah, mas, Mano, você tá vivo por para. sorte, desgraçado. Você tá literalmente vivo por sorte, isso não é possível, mano. Você não tomou nada, Então, nada. é Não sorte. existe sorte, é Deus. Já falou já. Verdade. É sorte. Você vai com R$ 600 pra São Paulo. Você sempre foi assim, né, assim na moeda, tá ligado? Bom, tá dando bom. E assim, você tem que se manter calmo nessas horas. E você manter calmo é tentar ser lógico ao extremo. Qual era a minha lógica? Cara, eu só não quero que aconteça alguma coisa com eles. Me deram aqui o espaço para dormir e tal. Eu vou fazer de tudo para ficar aqui e eu vou me recuperar. Claro que eles ficaram, quer morrer e tal, papapá. Fudeu! Vai morrer, caralho, meu irmão, desesperado. Vocês têm que ficar calmos, cara. Calma, calma. Tudo que acontecer, a gente dá um jeito. Não precisa se dizer, tudo tem um jeito. E de fato foi, né? Depois de 3 semanas eu me automedicando, entre outras coisas, eu recuperei. Até eu comecei aí, foi até quando eu comecei a cantar nessa época. Eu falei, vamos começar a mudar um pouquinho a vida, vamos começar a mudar um pouquinho os interruptores, mudar um pouquinho a vida. E eu comecei por esse lado. E então, vamos dizer assim, meio que deu tudo certo, né? Meio que deu tudo certo, embora tudo, né? Eu acabei voltando para o Rio nessa época, aí para junho, julho.
né? Eu consegui ficar lá um pouquinho com a minha mãe, com meu irmão. Um pouquinho desesperador, verdade, né? A gente não pode trabalhar com mãe, é um negócio complicado. Ah, Trabalhar é. com alguém muito, muito velho Nossa. Nossa. que não está acostumado com o home office é muito complicado. Falando, não é culpa da pessoa, eu entendo isso, tá? Mas você acaba. Já tem o estresse do trabalho, porque trabalhar home office a gente aprendeu que a gente produz muito mais. Mas ao Uhum. mesmo tempo é muito mais estressante. o Ah, com fato. certeza. Porque você Eu tá no aqui nessa escritório, casa você dá uma trabalhando mais saída coisa. ali, você conversa com as pessoas. Eu já almocei em cima da mesa trabalhando, entender como é que é. Ainda faz isso, né? Então é assim, né? E foi uma experiência muito legal, né? Até isso, tá? Me tocou, porque o Felipe, quando ele me conheceu, ele sabe muito bem que eu odiava o home. Na empresa que a gente estava, a gente teve a possibilidade de ficar em casa. O meu pensamento era esse, não vou, não Ver faz sentido. pessoas. E eu mudei completamente, assim, a gente muda da água pro vinho, né? E durante a pandemia não foi uma época fácil, né? Porque se vocês juntarem, somarem tudo isso aí que eu tô falando pra vocês, eles têm que entender assim, eu fiquei calmo, fiquei. Só que o problema de você ficar calmo é que você esconde algumas coisas em você mesmo. Uhum. Então você vai Uhum. começar a ficar desesperado por dentro, Nesse né? período da pandemia, né, eu percebi nas conversas aí da própria fala que você não falou mais depois da pandemia de música. Não. O que Eu, aconteceu? O que aconteceu nesse período? eu praticamente abandonei tudo, né, nessa época, né? Foi até antes da pandemia. Eu realmente joguei tudo. Eu falo assim, chegou uma época que eu tive que. Não foi nem eu, não foi uma decisão minha, é uma coisa que me foi exigido. Eu tive que falar, pega pro alto, vendo o que que dá, Foi próxima fase. por causa de saúde? Né, num Foi por período que você causa estava da com problema de saúde ali? pandemia, Aconteceu tudo eu ao ter mesmo tempo, tomado. né? Tomado Pandemia, algumas divórcio. vezes, né? As empresas não querem te pagar, tem uma É. historinha aí que Eita. geral, e tem um Sim, monte de coisa aí que aconteceu, né? E assim, cara, olha, se eu tô aqui bem, pra não deixar as pessoas chateadas, se eu tô aqui bem, só tem uma coisa que eu sempre vou pedir pra me deixar com um astral mais leve. Não é nem felicidade, deixar Uhum. plenitude. Eu não tenho que ficar preocupando com essas coisas, porque no momento que eu tiver que me preocupar, aí eu vou falar assim pra vocês, é um momento que é muito E o Felipe viu essa minha fase. Não é uma fase bonita quando você começa a se preocupar. Você se acha um mês, você Se começa boicota, a né? dar mais objetivo. É muito complicado. É um pouco do que eles chamam de É quase um com, burnout. com um pouco de depressão, um pouco de. É, Não a depressão, de vamos começar a ter uns falar que pensamentos errados. é a parte que você acorda para a realidade. Se vocês Né? nunca escutam a realidade, você não pode ficar ligado à realidade. Você tem que ter o pé no chão, mas nunca ser realista. No momento que A você realidade, infelizmente, não não é é bonita. bonita. Se você ficar ligado a ela, A você realidade é tem que assim, né? Cada um tem a sua. Mas quando você começa a se colocar no lugar do outro, perceber ao redor, sem olhar para sua bolha, começa a olhar para fora, para além, aí você começa a falar: caramba, é isso? O que eu tô fazendo? Faz sentido? Começa a se questionar. são coisas bem Perguntas, bizarras, né? aquelas perguntas que a gente não deve fazer. Né? Quando começar com Não, esses pensamentos, essas perguntas estranhas, ah, eu preciso de fazer isso para que eu preciso, ah, sabe? Começa esse é o aí não aquele, pode nem ser aí filósofo. é aquele momento que você tem que parar, olhar para o sol, olhar, fazer uma caminhada, Fala, deixa pra lá. deixa para lá. Depois coloca o som de buzão, tá? Você não pode nem ser filósofo pitão, que tudo tem em torno do E você nem pode ser completamente materialista, igual alguns filósofos de produção. Não faz esse sentido. A gente tem um Não. objetivo, né? Não Uhum. é à toa que o Felipe, a gente aqui, eu Uhum. tenho certeza plena disso. Né? Não é uma coisa assim, não é um acaso, não é coincidência. A gente nunca faz. Então, isso daí é atração, lei da atração. A gente vai Sim. se atraindo, conhecendo. Acho que isso é importante, né? Você tem que caminhar, né? E de toda essa história que você contou, de toda a sua jornada aí, como que você se vê hoje e o que você espera para você, assim, No futuro. no futuro? O que você... Eu sei que no futuro você não olha muito, mas Olha só. como é que é? Como é que é a cabeça do Nilson? Fala aí pra gente. E fala se você já fez alguma música. Bom, no meio da loucura da pandemia, fiquei amigo de um puta de um vocalista que virou meu amigo, que é o vocalista do Angara, o Pedro Campos. Até o mesmo sobrenome, né, pra zoar, né? Que acabou virando meu amigo porque ele passou por uma bem semelhante de merda. E a gente tem muito contra desejo tudo de bom pra ele. Vai tocar aí pra janeiro, lá pro Nordeste, fazer alguns shows Legal. tocando músicas do Hangar, Angra, Xamã. Vai ser sensacional.
conheço o cara. E eu falo assim, porra, até decidi começar a cantar porque eu tinha um objetivo, né? Eu não tenho filhos. É, hoje eu tô, vamos dizer assim, eu tô de novo amigado, mas isso eu pretendo mudar em breve, se Deus quiser. Hum, E Fica a dica. Qual o nome dela? não vai ficar dando nome dos outros, coitado. Ela vai ouvir, pô. Fica só a o dica. primeiro nome, cara. Que isso? É Kátia, Primeiro nome. Kátia. Kátia. Essa é a Fica a dica, Kátia. Essa Que é é a Kátia, Kátia? não. Essa é a Kátia. Ai, ai. Tem uma enteada maravilhosa, embora não chame ela. Bacana. E uma das coisas que eu queria fazer era ter uma coisa, marcar na pedra e falar, isso fui eu que fiz. Uhum. E foi quando eu comecei a fazer algumas músicas já prontas, mas meio que o meu objetivo original era lançar esse ano ainda. Fazer alguma coisinha, nem que seja um single. Só que acabou que problema vai, problema vem, umas coisas acontecem. Felizmente, por exemplo, com a Kátia que eu tô comentando, né? Que aconteceu com a mãe dela exatamente o que aconteceu com meu pai, questão de demência, tipo, essa ajuda para ela, porque uma coisa que eu falo assim para as pessoas também que você tem que tomar cuidado para não se autodestruir, você destrói. Quando você cuida de outra pessoa e você não percebe. Você acha que é natural. E aí você tem que, infelizmente, às vezes você tem que dar os, né, você tem que falar, você fica chateado para a pessoa acordar, porque senão você vai Uhum. perder a pessoa. Eu sei porque eu me perdi. Eu sei do que eu tô Uhum. falando, então você entende um pouco desse lado, né? Eu falei isso também com meu irmão também, que felizmente ele também meio que se afundou, né? Que, por exemplo, uma coisa que eu nem contei aqui, durante a pandemia, meu irmão também quebrou a perna num acidente. Um acidente que o cara passou de moto por cima da perna dele. Depois foi a minha mãe quebrando o pulso. Cara, foi assim. Bastante coisa aconteceram ao mesmo tempo. Mas a minha mãe tem mais saúde que meu irmão, preocupado. Minha mãe já tem quase 80 anos, mas eu tenho certeza, ela vive mais do que eu. Certeza. Eu não falo questão de idade, falo questão de Uhum. tempo. E espero que ela viva. Espero que ela viva, ela merece. Curte a vida aí, fica de boa. E curte até onde quiser também, né? Porque também tem isso, né? Às vezes a gente também cansa, né? Tudo Uhum. pode acontecer. É isso aí. E uma das coisas que eu falo, eu gosto dessa parte, né, mais criativa. E o engraçado da música pra mim, que vai ter muita gente dando risada aí, tem muita música que veio na minha cabeça. Como assim veio na tua cabeça, Nilson? Falei que eu tenho memória de elefante. Então, música vem na minha cabeça, ela vem a letra, a bateria, o baixo, a orquestra, o piano. Então já tem aquela ideia já formulando na cabeça. Aí foi quando eu falei, não, eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever porque senão, porra, depois isso passa. E uma das coisas que eu faço pra mim, pra que aquela música é importante, eu fico um tempo sem escrever. Ah, vem na cabeça, beleza. Se passou 2, 3 meses, ela voltou na cabeça exatamente como ela estava agora. Eu faço muito isso. Eu Mas gosto de deixar ela você faz não só a letra, mas também a Melodia. composição, A a melodia. sim, melodia? sim, sim. Sim, Caramba, eu gosto bastante disso. Gosto bastante. Às vezes fico que tá legal. melhor, Que faço primeira legal. partitura. Algumas coisas é de ouvido, né? Algumas coisas a gente primeiro tem que Compositor tocar. completo. É, mais ou menos, né? Tem algumas. Você sempre tem que lapidar, né? Sabe aquela coisa, né? Sabe aquela coisa? Sempre tem que É, lapidar. então, no futuro a gente tentar mostrar aí, né, uma das suas. Acho que vai ser bem bacana. O pessoal vai ficar Sim. curioso, né? Poxa, até perguntar, né? Aproveitando o ensejo, é delicado. Se alguém quiser procurar, poxa, o Nilson falou que Tem, tem. Ah, tem, legal. eu sou muito zoeiro, né? Eu sou o tiozão do churrasco. Até nessa última semana, o nome da música em muitos casos, eu chamei de Summer Skies. Eu mudei um pouquinho a letra, zoei. Um pouquinho ruim porque ainda tô, né? Mas como eu moro em apartamento, não pode cantar alto, essas coisas. Quando a gente publicar, a gente vai colocar lá o seu Instagram, o seu LinkedIn, para o YouTube, pessoal do YouTube, para o seu pessoal Conhecer. poder acompanhar você aí nas redes sociais, aí quando se Deus quiser. E um sonho que eu faço, que o Felipe já me é o disse, Nilcinho dos teclados. morar no interior. Preciso de uma vida, pretendo. Hoje você mora na capital, São Paulo. Se eu sair da capital, até de Rio de Janeiro mesmo. Como eu nasci, bem que é Osasco, mas É grande São assim, Paulo ali. Grande São São Paulo é igual. é muito. Eu já não tô mais acostumado com essa Estressante. questão do trânsito. Você Não não tô mora no acostumado. Rochedale, não, né? Hã? Não mora no E- Rochedale, não, né? Você não mora no Não, não, Rochedale, não, né? não é Ah, Rocha da tá. Terra. É, lá, Eu Rockdale é complicado, desculpa Rockdale. te. não, não, moro mais pra. Ah, é mais E chique. assim, se eu falar do futuro, eu não tenho futuro. Eu não tenho uma projeção de futuro. Mas claro, sempre caminhando para aprender. Hoje eu tô querendo um pouco mais aprender um pouco desse lado.
de um software, né? Entender melhor, trabalhar cada vez mais com o processo. Quando você vai ficando velho, não tem mais como você ser o instinto. Então você tem que aprender a produzir também, né? Tem que aprender um pouquinho a. Não vou falar parar de fazer, mas fazer com inteligência. Às vezes você fazer com calma, um negócio bem feito, fazer de qualquer maneira. O futuro, cara, o futuro é assim. Tomara que dê certo. É torcer torcer para acontecer. Isso aí, vai acontecer, cara. Quando? Não sei. Boa, boa. O Nielsen é um gênio, porque ele é muito bom na parte de computação, na parte de várias vezes e em várias empresas, né? Desde toda a parte de estruturação de dados, principalmente engenharia para poder colocar de pé, né? A infraestrutura, a infraestrutura e a estrutura, né? Ele automatizou muita coisa aí, me ajudou muito em muitos projetos. E todos os projetos que deram certo, inclusive. Verdade. E na parte da música também eu gosto quando tenho o prazer de ir no show, né? Mesmo quando eu morava lá na zona sul de São Paulo, lá, depois do autódromo. Depois do autódromo lá que você foi tocar lá. Era próximo de onde eu morava, só que eu tava no outro interior. Era na represa Guarapiranga que eu fui tocar. Que você não estava em casa assim. Nem me lembro, mas São José. eu não me São lembro. José, não era? São José, Jurubatuba, alguma coisa assim. Era depois de Urubatuba, já era É. pra Guarapiranga mesmo. Era bem lá. Aqueles lados ali. Cara. Sim, é umas loucuras que a gente faz, mas é importante E- a gente se levar ao extremo às vezes. Pra gente entender a gente mesmo. E assim, eu sei uma pergunta rápida. O que você falaria para os seus ouvintes, né, de conselho assim do Nielsen? Falar assim, puxa, de toda essa trajetória, né, que o pessoal escutou de vida sua, quem sabe tem muito mais, qual conselho assim, você daria para essas pessoas? Geral, assim, genérico. O primeiro é fácil, não seja eu. Que isso? Que isso, cara? Mas o segundo, olha, achei que o segundo conselho, o primeiro é fácil. Não seja eu, seja autêntico, seja você. Tenha noção do que você quer para sua vida, o que é importante para você, mesmo que alguém não concorde contigo, você tem que entender o que é o seu valor. Às vezes pode ter muita gente que faz o que não para mim, mas eu não sou, tem que entender o que é o melhor para ela, né? O Cara. segundo ponto que eu entendo é aprenda com a experiência dos outros. Isso é um atalho muito grande para a vida. É um atalho muito grande. Não tente simplesmente fazer por você só. Às vezes é muito interessante você tentar meter as. Mas se você tem uma experiência própria, corra atrás dela. Corra atrás dela porque aquilo já vai te dar uns atalhos muito bons para a vida. O Sérgio, nosso ex-chefe, ele foi um cara muito sensacional, né? E o terceiro, que eu acho que é importante, eu acho que o mundo hoje ele está muito mascarado, né? Em todos os sentidos. Fala assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado que a felicidade não é plena. Cuidado. Plenitude é você conseguir se manter feliz de vez em quando, você saber sorrir a hora que tem que sorrir, você chorar a hora que tem que chorar, você ficar triste a hora que tem que ficar triste, você se revoltar a hora que tem que se revoltar, porque ninguém também é de ferro. Se Jesus se revoltou, você também tem que, não tem como. E ninguém pensa igual. Tem isso em mente. É só saber respeitar a realidade da outra pessoa, todo mundo convive direitinho aí, feliz. Muito Genial. bom. São as bom. palavras. Cara, obrigado de verdade. Obrigado Maravilhoso. pelo seu tempo, Nilson. Espero que você possa voltar futuramente aí para falar com a gente. Meu irmão de careca. No próximo eu posso tomar uísque? Pode, Pode. já deveria estar Não tomando. sei nem porque você não tomou hoje. Fica à vontade. Eu achei estranho, porque eu te conheço. Tô com a garganta Falou demais, não teve de Molhar tomar a um drink. garganta. Molhar a garganta. Mas obrigado novamente, Nilson, por estar aqui com a gente. A gente considera você um parceiro nosso também aqui. Irmão. Sempre que você quiser, a gente vai ter os microfones abertos. E é isso aí. Eu que agradeço aí. Vocês já estão estourando aí. Já era. Só lembro dos amigos, hein? Que isso. É uma família, todo mundo junto. Tamo junto. Aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu.